a menstruação altera. Tá, Tipo, primeiro o uso ponto. de anti-inflamatórios, tipo ibuprofeno, dipirona, remédio Sim, para dor, injeção. ainda bem que você lembrou sobre esses medicamentos. Isso altera e até pode ocasionar o desequilíbrio, né, do pH da região íntima e aí levar à ocorrência de corrimentos, tá? Os antibióticos aí, principalmente, eles são potenciais a fazer o desequilíbrio aí do nosso pH da região íntima. Então, por isso que há necessidade de sempre realizar essa higienização de forma adequada e por vezes, mesmo realizando, pode sim acontecer desenvolver, desencadear alguma infecção bacteriana ou fúngica, ou até as duas. A gente pode ter uma infecção mista. Voltando aí só na sua pergunta sobre o seu corrimento. Se ele aparece só em alguns momentos, às vezes você não conhece seu ciclo, mas se você perceber que aparece em alguns momentos e ele estica, né, e às vezes tem até um aspecto de clara de ovo, então ele sim é um corrimento normal, tá? E ainda mais se você não sente odor, tá? Às vezes pode ser que esse corrimento aqui, eu não trouxe nenhuma figura do corrimento normal amarelado, mas ele pode se apresentar de forma amarelada, tá? E não é anormal, não entra em nenhuma dessas categorias aqui patógenas, tá? Então, assim, quando o muco cervical ele se torna amarelado, significa que está tendo algum desequilíbrio hormonal, tá? Que a gente pode também estar trazendo depois em próximos workshops aí, lives que a gente for fazendo, para poder desmistificar essa questão, porque desequilíbrios hormonais geram essa alteração no muco cervical, tá? Agora, Dani, tem mês que é amarelo, tem mês que é branco, mas não é todo dia, não é com frequência. Se não for mais de 7 dias, tá? É um muco cervical. Agora, se passar de 7 dias, começar aí 2 semanas, 3 semanas, ou dor fétido, negócio, aí começa a coçar, né? Nem todas essas aqui, a única que vai estar trazendo uma coceira que é assim terrível para a mulher. Ela começa a querer assim até inserir os dedos, querendo coçar mesmo lá dentro no canal vaginal, porque é uma coceira muito intensa, tá? É a candidíase, certo? Então, assim, dependendo, tá tendo coceira, tá tendo odor, como é que é? Tá tendo grânulos? Isso é com muita frequência. Então, todas essas características você precisa estar anotando, né, e passando para um profissional da saúde, porque ele vai investigar e vai dizer se é algo normal ou anormal. Se a paciente ela já mantém relacionamento com o parceiro, ela vai estar fazendo o exame, que é um exame que geralmente as mulheres conhecem por Papa Nicolau, o exame do preventivo, né? E também tem o nome de exame citopatológico, em que vai investigar a causa daquilo. Se é, por exemplo, uma mulher que nunca fez relação com nenhuma pessoa, a gente vai pelo quê? Pelos relatos dela. O que que ela relata, a parte clínica mesmo, dos sinais e sintomas ali que ela possui. E aí a gente vai estar classificando provavelmente como uma infecção bacteriana ou fúngica, ou as duas, tá? Pode acontecer da gente ter os dois tipos de infecções. O corrimento ele acaba ficando bolhoso e também com aspecto de leite coalhado, tá? Então, assim, com grumos, principalmente com grumos. É o mais frequente da candidíase e da bacteriana, as bolhas, tá? Porque as duas acabam sendo esbranquiçadas, tecnicamente, então às vezes a gente não consegue diferenciar. Mas aí vem o odor, aí um odor uma característica de bactéria, coceira, junta tudo,
a mulher tá com duas. Geralmente, quando ela fala assim, eu tô com odor fétido, mas eu tô sentindo muita coceira, o meu corrimento ele tá um pouco bolhoso e também tem grânulos, aí pronto, infecção mista. Então, assim, ela precisa ser tratada com medicamentos tanto antibacterianos como antifúngicos. Ô, Dani, outra dúvida. Tem que vir todo mês o muco ou pode vir como não vir ou tem problema se não vier? O que que acontece? Se tiver mês que não veio muco cervical, ocorreu algum problema na sua transição da ovulação, tá? Do preparo do endométrio, preparo ali, porque assim, todo mês a mulher, o útero dela se prepara para ter um bebê. Mesmo que você não tenha relação com nenhum parceiro, ele se prepara para ter um bebê. Então, todo mês, o óvulo ele vai estar saindo ali dos folículos, certo? E o nosso sinal é um sinal vital. Sabe quando você vai no SF e eles verificam a sua pressão, mede a sua altura, mensura a sua temperatura? São sinais vitais, tecnicamente, né? Vamos dizer assim. São sinais ali que a gente possui para poder classificar a pessoa se ela está saudável ou não. Da mesma forma, o muco é para nós. Ele é um sinal vital. Significa que a nossa fertilidade, a nossa saúde tá ok. Então, se tem mês que você não percebe muco nenhum, há necessidade de rever o seu estilo de vida, porque alguma coisa está gerando desequilíbrio hormonal ali, e geralmente, tá? A Nicole está aqui, ela é especialista aí na questão de técnicas, né, de autocuidado para a questão de ansiedade, se você está dormindo bem, se não tá, se você está andando muito preocupada, estressada, então isso vai influenciar na produção de muco cervical. Então, assim, se tem mês que você percebe que não vem, sim, tem problema, tá? É como se seu coração não estivesse batendo. Então, a gente tem esse problema. O que pode acontecer é de você não ter a elasticidade. E aí é uma coisa, tipo assim, você tá tendo muco, mas não, o muco não tá elástico, aí a gente pode corrigir essa parte do elástico com algumas outras técnicas. Mas se você não tem nada, 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 aí significa que essa questão a gente vai avaliar melhor a questão dos hormônios, porque provavelmente eles não estão tendo a transição correta de um aumentar, o outro abaixar. E é todo um sincronismo aí que eles fazem, toda uma atividade. Mais alguma Posso pergunta? fazer um parênteses aqui, Pode sim. Dani? Aham. No caso, assim, Nali, como tu falou, se quando tu não tem corrimento, ou quando teu corrimento está diferente desses que a Dani trouxe, não quer dizer que tu necessariamente tenha uma doença bacteriana, infecciosa ou viral. Não, mas o que existe é um desequilíbrio no teu organismo, tá? E isso a gente vai tratar com técnicas que a gente pode tratar naturalmente, né? Que foi o que a Dani falou, a mudança no estilo de vida, alguns chás podem te ajudar muito com isso, porque o que que acontece? Hoje, talvez, se tu não tem a vontade de ter filhos agora, talvez isso não vai te incomodar, entende? Mas assim, daqui a pouco pode gerar uns outros desequilíbrios, ou pode vir desses desequilíbrios, que é o estresse, a ansiedade, a insônia, né? Às vezes uma queda de cabelo. Então, são muitas. O nosso organismo, ele é todo interligado. É um conceito inteligente, né? Nosso corpo é todo interligado. Então, no momento que uma coisa não está funcionando bem, a gente tem que observar outras coisas, tá? Então, a gente alinhando o estilo de vida com os hábitos saudáveis, a gente consegue regular essa parte hormonal bem tranquilamente, quando não tem nenhum agente patógeno envolvido, tá? E no caso da candidíase, por exemplo, segundo a medicina chinesa, a gente verifica uma influência do baço, do meridiano do baço, que ele é responsável pelo processamento dos alimentos. Então, quando a gente tem a tendência a ingerir mais alimentos, por exemplo, de natureza gordurosa ou até mesmo laticínios, açúcar, a tendência a desenvolver
infecções assim vão ser maiores. E daí a gente vai observar também outras situações, ah, alguma irregularidade intestinal, constipação, diarreia, problemas no estômago também, para ver como tudo isso a gente está interligado. E o meridiano do baço, na visão da medicina chinesa, ele é muito ligado à preocupação. Então, pode muito relacionar, assim, mulheres que têm um alto índice, de desenvolver essa candidíase, né, ou infecções, assim, elas vão ser mulheres que estão sempre preocupadas, sempre, né, remoendo aqueles assuntos, né? A gente tem momentos, assim, que a gente tá mais assim, mas tem mulheres que são assim, entende? Que é a essência delas serem assim. Então, é isso que a gente, o nosso objetivo é alinhar, equilibrar todo o nosso organismo para evitar isso acontecer. Só queria esclarecer isso. Perfeito, ótimo. Realmente, essa questão da preocupação, as mulheres, quando elas vêm até o consultório, você pergunta, como é que tá a sua rotina? Elas simplesmente É um falam, caos. é um caos, não precisa mais falar nada. Então, assim, a gente já entende que existe, né, uma questão que a gente precisa alinhar tudo isso, trabalhar com essa mulher, porque ela vem preocupada com o corrimento, mas existem um monte de outras coisas envolvidas, né? Não é só esse corrimento. Então a gente precisa trabalhar muito toda essa questão para poder ela ficar realmente alinhada. E aí, voltando aí, Nália, eu lembro que você falou sobre medicamentos. Medicamentos, assim, ao certo, eu não vou te dizer exatamente o nome, né? Porque não tem como aqui eu ficar falando nome por nome, mas, assim, os medicamentos que são antibióticos, principalmente, ou corticoides, que são passados aí, dependendo aí dos sintomas, né, que você tem no momento, e aí você tem que tomar determinado antibiótico, vamos supor, às vezes um resfriado aí, por exemplo, sei lá. Enfim, dependendo aí do que você tiver tomando para determinado problema, isso pode sim gerar um desequilíbrio, tá? E aí envolve, porque assim, se você tá doente, já vem envolvendo aí preocupação, será que você vai melhorar? Os familiares ficam ali preocupados. Todo o ambiente ali favorece o quê? Para o estresse. Então, tudo isso vai passando o quê? Para o nosso corpo e, ocasionalmente, a gente tem aí a nossa região íntima que está vulnerável a esses desequilíbrios. Então, de certa forma, a gente pode ter, sim, corrimentos vinculados a uso de medicamentos, mas vamos dizer assim, não é toda mulher, tá? Não é via de regra que isso acontece. Isso depende do sistema imunológico de cada pessoa. Por isso que existem alimentos. Se for uma pessoa que não está tendo um consumo balanceado ali dos alimentos, principalmente de frutas, hortaliças, está consumindo, por exemplo, muito leite, que tem aí uma propriedade pró-inflamatória, vai estar inflamando ainda mais o corpo. Então, assim, o corpo em si, ele procura ajudar a gente. Se a gente acaba intoxicando ele, a gente se torna o quê? Mais vulnerável aí a alterações. Então, assim, pode sim desencadear, mas não é via de regra. Ele contribui, mas tem mulher que desenvolve, tem mulher que não desenvolve. Geralmente, esses corrimentos, eles estão intercalados basicamente aí mais com os aspectos emocionais e claro que a parte aí, como é que está a sua alimentação e a higienização. Então, se você procura manter um equilíbrio aí, a gente, de certa forma, não vai ter tanta preocupação ali com corrimentos ali ao longo da nossa vida, né? E vai estar melhorando a nossa qualidade. Seria basicamente esse o entendimento central sobre a nossa saúde íntima e os corrimentos. A tricomoníase, ela geralmente é amarelada, ela tem um aspecto mais amarelado, só que
é um amarelo mais puxado para o verde. Então, ela é bem característica, a gente consegue identificar ela e diferenciar da vaginose bacteriana, que tem um aspecto mais puxado para o branco. Às vezes ela está amarelada, mas é um amarelado mais característico, ele não é puxado para o verde, já a tricomoníase já é mais puxada para o verde. Aqui não está tão claro esse esverdeado na foto, mas assim, ao vivo, ela é mais puxada para um esverdeado. E aí ela também tem presença de bolhas, como a vaginose bacteriana. O colo, a diferença é que aqui o colo ele fica com um aspecto de morango, ele começa a ficar mais edemaciado, vamos dizer assim, como se fosse inchado, e ele fica com um formato mais como se fosse um aspecto de morango, porque o colo ele é redondo, tá bem redondinho, e aí ele começa a ter uma deformidade aí, como se fosse um aspecto mais oval, como se fosse um ovo, mas ele fica meio que puxado ali, partido, como se fosse um morango. Então, assim, é bem característico. É claro que só o profissional da saúde para poder ele estar fazendo o exame ali para avaliar direitinho como que tá esse colo. Mas, por exemplo, mulheres que não têm atividade, tá, sexual, não tem nenhum parceiro, claro que não vai estar vendo colo e morango. Isso é só para quem tem essa questão de companheiro, atividade sexual. E outra questão também é a dispareunia, tá? O que vai acontecer quando a mulher ela tem a tricomoníase? Essa mulher, geralmente, ela vai estar apresentando determinados sintomas, como, por exemplo, ela vai estar sentindo muita vontade de estar fazendo xixi, tá? E aí, com isso, com essa questão, ela às vezes até pensa que ela está com uma infecção urinária, mas com essa questão dela estar aumentando a questão de estar indo muitas vezes no banheiro, ela vai começar a ter um desequilíbrio na parte vaginal, que pode sim ocasionar uma certa inflamação, tá? A gente consegue até observar na parte dos lábios, ela vai começar a ter uma inflamação, tipo, fica muito avermelhado o local das bordas, tá? E, consequentemente, ela vai começar a sentir dores, tá? No local. A candidíase e a vaginose, geralmente elas não geram dor na mulher, mas a tricomoníase, ela pode sim, às vezes tem mulher que sente, tem mulher que não sente essa dispareunia, mas assim, ela pode começar a apresentar dores, tá? Que às vezes ela vai até entender, nossa, eu tô com infecção urinária também, às vezes ela não vai nem cair na real que ela tá com uma tricomoníase, por exemplo, ela vai achar que ela está com uma infecção urinária, ela vai começar a sentir dores e dores, até começar a sentir aqui na parte do baixo ventre, na parte da lombar também, mas, na verdade, isso tudo são sinais e sintomas que podem estar relacionados com a tricomoníase, porque ela vai começar a afetar muito a questão do canal vaginal. Só que isso geralmente são em casos mais avançados que a mulher ela vai começar a sentir isso. E o característico principal, tá? A gente não tem odor na tricomoníase, geralmente, e o aspecto dela é um amarelo esverdeado, tá? Então, se por exemplo, nossa, eu tô percebendo um amarelo mais puxado para o verde, aí verifica, tem bolhas? Tem odor? Geralmente ela não apresenta uma característica de odor, mas ela pode sim apresentar um odor desagradável, isso varia também. Mas um dos principais aqui é o amarelo esverdeado, porque aí descarta candidíase e descarta vaginose, já que ela é mais puxada para o verde. E aí, claro que uma outra investigação como exames, se a mulher ela tiver parceiros, vai ser feito para poder classificar melhor. Mas geralmente as mulheres elas caem mais na bacteriana candidíase, e essa daqui não é tão comum porque de certa forma isso está mais vinculado quando a mulher ela
tem relações, assim, ela não é ainda considerada uma doença sexualmente transmissível totalmente, mas ela é mais quando a mulher ela tem relações, e essa da candidíase e a vaginose, a mulher ela não precisa ter relações, porque elas são causadas justamente por falta de higiene, tá? Então, tá bem vinculado nessa parte da higienização esses dois. Ok, o que eu trouxe hoje para vocês? Para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre por que que as mulheres elas têm infecções recorrentes. Então, por exemplo, aquela mulher que chega, ai, nossa, eu fui na ginecologista, ela me passou determinados medicamentos, utilizei por 7, 14 dias, tudo bem, tudo tranquilo, mas passou um mês, 2 meses, voltou novamente. Já tive relatos de mulheres que foram nadar no mar, colocou o biquíni ali, a roupa e tal, tudo bonitinho. E aí ficou o dia inteiro com aquele maiô ali, o biquíni molhado no corpo, né? Ficou o dia inteiro ali, molhado, conversando e tal, e molhado. Voltou a candidíase, que teoricamente já tinha sido tratada. Então, o que está acontecendo com essas infecções recorrentes? Será que é alguma coisa relacionada à não higienização correta? Será que o fato, por exemplo, da mulher ter utilizado ficado o dia inteiro ali com um maiô úmido, né, molhado, gerou essa infecção ali novamente? Será que só foi isso? Ou será por conta o quê? De algum outro desequilíbrio no corpo dela? Será que ela estava passando por algum momento ali de ansiedade na vida dela? Ou estresse? Ou será que essa mulher ela estava dormindo bem? Então, assim, será como é que tá? Porque, assim, geralmente a gente vai dormir o quê? Que horas que você dorme, Nali? Por volta da meia-noite, 11 horas, 2 horas. Aí, a Nicole já já vai te falar aí as horas, que elas, como é que é o nosso relógio. Então, assim, isso daí envolve, será que você está dormindo bem? Porque dormir bem faz com que o corpo descanse e realmente as nossas células ali trabalhem de forma adequada, né, ao longo do dia. E aí, geralmente, a gente procura ter um manejo correto da nossa saúde íntima, como você viu hoje, uma higienização de forma correta, mas também envolve uma alimentação balanceada, tá? Com alimentos que vão garantir a proteção, né? De certa forma, a não inflamar ainda mais o corpo, não levar ainda mais problemas para o corpo, eles vão só proteger, né, agir aí como anti-inflamatório, antioxidante, prevenir doenças ao longo da vida. E também a questão do autocuidado com o corpo. Será que você é uma pessoa que pratica alguma técnica de relaxamento? Porque todo dia é a mãe no ouvido, é o pai no ouvido, é o irmão, né? A família ali, é o namorado, o término de relacionamento. Será que tudo isso está fazendo o que com o seu corpo? Às vezes, no momento hoje, pode ser que não exista nenhum corrimento anormal, mas quem sabe se continuar ao longo da vida, possa ser que em algum momento a mulher tenha. Geralmente, tá? Claro, a gente coloca aí 80%, quase indo para uns 90% aí, praticamente, as mulheres em algum momento da vida elas têm um corrimento, pelo menos, tá? Um corrimento na vida delas, anormal, por conta de alguma alteração dessa questão aí, tanto da higienização, alimentação, autocuidado com o corpo. Mas é claro que a gente vai estar promovendo aí essa jornada de 7 dias. E agora eu vou passar para a Nicole para poder ela estar mostrando para você outros pontos da questão do autocuidado e a gente poder estar encerrando esse momento com chave de ouro. Então tá, né? Queria saber de vocês, aí, já que a gente está fazendo uma consulta particular aqui, na verdade, né?
Nali, o que que é o autocuidado, o aprender a cuidar de si para ti? O que que isso significa? Saber se cuidar melhor e saber a forma correta de fazer as coisas direitinho, sabe? Não é a pessoa na pressa, a pessoa deixa pra depois, e amanhã eu faço, ou faz de última hora, mal feito e sai, né? Faz ao contrário, né? Faz um dia sim, um dia não, deixa pra fazer semana que vem, e é assim. O que que tu observa assim que isso influencia na tua vida? Influencia porque a pessoa fica baixa autoestima, desanimada, preguiça de se arrumar, muitas coisas envolvidas. Isso é bem interessante, é exatamente o que a gente observa, né? Quando a gente não sabe o que fazer ou a fazer da maneira correta, né? Com o passar do tempo a gente vai ficando assim, realmente, né? Tipo, a autoestima não tão boa, aí já não tem mais vontade de sair, aí outras, é uma cascata, né? Que vai desencadeando outras situações. Mas então a gente vai começar falando sobre o autoconhecimento, que é uma ferramenta primordial e muito importante para a gente entender o que que se passa pra gente, com a gente. Mas é uma coisa que a gente vai passar a vida toda buscando, porque todo dia nós estamos em frequentes mudanças. Hoje eu não sou a mesma pessoa que eu fui ontem. Coisas mudaram na minha vida, aconteceram, que eu não sou mais a mesma pessoa que eu fui ontem. Então, esse autoconhecimento, essa autoafirmação, ela precisa ser diária, né? Eu, por exemplo, recentemente me mudei, já faz 6 meses, mas para mim ainda é recente. Então, é uma questão que é muito difícil para mim. Então, são situações assim que a gente vive no nosso dia, e às vezes a gente olha para o lado e pensa, ainda mais agora com o Instagram, redes sociais, né? A gente pensa assim, meu Deus, mas a vida dela é tão boa, né? Que fica fácil assim se cuidar, né? Mas a gente não sabe o que está por trás de tudo isso. E porque onde que eu quero chegar, né? A gente aprender a falar não, né? Acho que é o principal ponto, tanto de autoconhecimento quanto de autocuidado. Porque eu vou falar uma frasezinha que eu li hoje, inclusive. A alma vibra quando não é obrigada a submeter-se às imposições do que foi construído sem sua verdadeira essência. Então é importantíssimo a gente se conhecer para saber quais hábitos e o que fazer. Aqui a gente está te guiando, né? Te mostrando o caminho do que tu pode fazer, mas são assim, ó, técnicas amplas, técnicas, tem milhares de técnicas, milhares de coisas que tu pode fazer. A gente vai te dar algumas ideias. Então, tu se conhecendo, tu te entendendo, principalmente, eu sou gaúcha, tá? Deu pra ver, né? A gente se conhecendo e se entendendo, tu vai aprender como usar as técnicas da melhor forma possível para que isso não te gere uma ansiedade. Porque muitas vezes, o que que eu vejo muitas mulheres falando? Ah, eu tenho que acordar, o que que eu falo, tá? Eu acordo, eu tomo um copo de água, eu faço meu shot, eu faço uma respiração, eu faço isso, eu faço várias coisas, mas já faz parte da minha rotina, tá? Eu faço isso há muito tempo. Então, pra ti que não faz nada, tu olha assim de fora e tu, meu Deus, tudo isso eu nunca que eu vou conseguir fazer, então eu não vou fazer nada, nem vou começar, né? Exatamente assim. Então, isso vai gerando, né, vai deixando a tua autoestima mais baixa ainda. Que daí tu vê que ela consegue fazer, mas eu não tô conseguindo. E daí isso vai te deixando mais para baixo, vai decaindo ainda mais essa tua energia que podia estar melhor. Então, se conhecer e se aceitar. Acho que é o principal ponto, tá? Aceitar o momento que tu está vivendo. Eu hoje tenho um filho de 2 anos, é ligado na tomada, é elétrico. Então, assim, nem sempre eu consigo fazer a rotina como eu gostaria. Nem sempre eu consigo sentar e estudar no momento que eu estou prevendo. Mas, quando eu consigo aceitar, internalizar que este é o meu momento. Então, eu vou aceitar esse meu momento. Quando eu tô cansada, estressada, não quero não quero passar coisa na cara, não quero tomar água,
eu vou sentar e vou ver minha série Netflix, se eu quiser. E tá tudo bem. Amanhã tu faz de novo. Amanhã tu começa de novo. Até que isso se torne um hábito. Porque o principal objetivo é gerar um hábito, né? O autoconhecimento, ele é a consciência que a gente tem de nós mesmos. E isso vai vai levar tu a ter um autocuidado muito melhor. Então, técnicas assim que eu gosto para se conectar, que eu acho que sim, que são técnicas que tu consegue se conectar muito mais contigo mesmo, com teu corpo, em se entender, aprender como tudo está funcionando dentro de ti. Para mim, a principal é a atividade física. Não sei se tu pratica atividade física. Tá, tudo bem. Se puder colocar na vida, ótimo, melhor. Sou assim super fã, acho essencial. Tu aprende a respirar com a atividade física. O teu corpo, ele recebe comandos internos que vão te fazer transpor teus próprios obstáculos. Obstáculos corporais físicos mesmo. Mas assim tu vai aprendendo e entendendo que tu pode transpor muitos outros obstáculos na tua vida. E isso vai te levar muito mais longe em tudo que tu quiser fazer. Não faço atividade física, não vou conseguir colocar, sabe? Fica difícil para mim. Tenho yoga, pilates, nada disso consigo. Vamos fazer um alongamento em casa. Tem um alongamento que eu adoro fazer, e é inclusive um vídeo que eu postei no Instagram. Então, tu pode olhar toda hora que tu quiser, tu pode ir lá e olhar. E eu vou passar aqui para vocês verem rapidinho. Vamos. Tu tem que permitir que eu compartilhe, Dani? Eu acho que eu acabei de permitir. Vamos ver. Acho que deu. Estão vendo direitinho? Sim. Deixa eu ver. Um alongamento bem básico de saudação. É um movimento de yoga, que é de saudação ao sol. Então, eu gosto muito de fazer pela manhã, logo que eu inicio o meu dia, e de preferencialmente, né, assim, de frente para o sol. E a gente está saudando o sol, saudando o yang da nossa vida, que o yang é tudo que é de manhã, é energia. Então, começar com essa energia de manhã é primordial, é essencial para que o nosso dia ele flua bem, tenha bastante foco, concentração. E são movimentos muito fáceis, rápidos, vou colocar de novo rapidinho, que tu vai já se conectando com o teu corpo, vai fazendo uma respiração também. E é um alongamento também muito bom para a região da lombar. Então, isso já vai te energizando os rins. A região da lombar são os rins que são responsáveis. Então, já toda a parte de liberação, excreção do que está no nosso organismo também já vai funcionar melhor a partir desse movimento. E assim, ó, é bem rapidinho. Claro que aqui tá mais rápido o vídeo, né? Mas são movimentos rápidos que a gente pode fazer no nosso dia a dia. É um exemplo, uma ideia para te fazer. Vai lá, copia, pode fazer igualzinho. A maioria das pessoas pode fazer esses movimentos, tá? Outra coisa é a respiração. Tanto a nossa respiração, quanto a nossa pressão arterial, os nossos batimentos, o sistema digestivo, eles são todos controlados pelo nosso sistema nervoso autônomo. E a única coisa que a gente consegue realmente controlar é a nossa respiração. Então, no momento que a gente controla a nossa respiração, a gente consegue controlar tudo, todo o resto, né? A pressão. Tem muitas pessoas que têm picos hipertensivos quando estão muito estressadas. Então, a gente fazendo uma respiração, mas assim, tudo isso tem que ser uma rotina, né? Então, com uma rotina, exercendo isso todos os dias, assim eu vou conseguir controlar melhor minha pressão, meus batimentos cardíacos, não vou ficar tão ansiosa, né? Aqueles momentos assim que a gente sabe que dá aquela, como eu falei antes, assim, dá aquela taquicardia, assim, aquele tu. A gente consegue controlar um pouquinho mais com a respiração correta, né? Então, vamos fazer aí um exemplo de respiração. Uma ideia também é fazer de manhã, pode ser antes ou durante o teu alongamento, que a gente vai também aí com o objetivo de ativar o yang. Então, o yang é assim, é o dia, é o claro, é a energia.
E quando a gente começa o nosso dia, a gente tem que começar com o Yang. Porque senão tu já começou o dia assim, cansado, tipo, ai, tem que levantar mesmo, né? Me arrastando. Isso acontece porque tem um desequilíbrio no teu organismo, como a gente falou antes, né? Pode ser um desequilíbrio hormonal, pode ser, mas tem um desequilíbrio. Então, a gente fazendo essas técnicas, a gente consegue equilibrar melhor o nosso organismo, tá? Então, a técnica da respiração é assim: a gente vai sentar bem retinha na cadeira, a gente senta sobre os isquios, que são os ossinhos da bunda. Então, tu vai sentir bem os ossinhos, encaixar bem os ossinhos na cadeira, a coluna bem retinha. Quando a gente faz uma técnica de concentração assim, é legal a gente visualizar um local, né, que a gente tá querendo, assim, que a gente gosta ou que a gente imagina que a gente vai se sentir bem, porque aonde está o nosso pensamento, está a nossa energia. Isso vale para qualquer momento de dificuldade que tu passar no teu dia. Tô passando por um momento de dificuldade, vai para esse teu lugar feliz, vamos dizer assim. Vai ver que já vai começar a mudar a tua energia. O meu avô fazia muito essas técnicas comigo. Ele me mandava sempre para um lugar ele falava, uma plantação de trigo. E eu, pequeno, não sabia o que que era uma plantação de trigo, né? Mas ele falava, né? Tu imagina aquele dourado do trigo. Então, é o que eu imagino até hoje. É aquela plantação de trigo e a cor dourada. Claro que agora provavelmente vocês vão imaginar isso também, mas eu gosto de imaginar às vezes uma cachoeira, eu gosto de pensar na praia, às vezes, que são ambientes que me deixam feliz. A gente pode imaginar o consultório, Dani, que às vezes a gente gosta, né? Que é um ambiente que a gente se sente muito bem, assim, é no nosso consultório. Então, é um ambiente que te deixa calma e tranquila. Então, a gente vai sentar com a coluna retinha. Nicole, Vai, fale. Vai uma parar o tempo. pausinha. Ah, você tá vendo o tempo? Aham. Não Tem sei. 2 minutos, mas acho que dá pra gente fazer rapidinho essa. Ok. Então, a gente vai parar, né? Sentou direitinho. Vamos imaginar esse local, fecha os olhos, imagina o local. Imagina a cor que está predominante nesse local. E agora a gente vai colocar os 2 polegares sobre as orelhas, fechar, tampar as orelhas. Eu tô aqui com meu fone, não vou conseguir fazer, né? Vocês também. Mas o que a gente vai fazer é isso: fechar as orelhas e colocar os dedos maiores bem no centro aqui e pressionar. Isso, pressiona aqui em cima. E daí a gente vai inspirar, puxar o ar uma vez e liberar fazendo um som de uma abelha, ó. Bzzz. Vamos repetir 3 vezes. Puxa o ar e bzzz. Mais uma vez. Puxa o ar bem profundo. Vamos soltando devagarinho as mãos. Gostou da técnica? Nossa, eu não conhecia essa técnica, eu amei. Nem eu também, não conhecia. Então, sempre A que vocês gente precisarem, fica com pensamento neutro, não pensa em nada, só numa coisa só. exatamente. Então, sempre que vocês precisarem de um pouco mais de energia e para manter também a mente calma, essa é a técnica. Agora vamos dar a pausa, então, depois a gente conversa.